TV, ela foi muito falada, foi que comparou a injúria racial ao crime de racismo. Só foi colocado mais nesse sentido. Não fizeram assim uma leitura aprofundada da lei. E lá, no artigo 20 dessa lei, é bem claro que é determinado ao juiz proceder com pena maior a quem tiver conduta discriminatória à pessoa com deficiência. Aí alguns chamam de injúria discriminatória, e para englobar tudo, eu prefiro chamar isso de discriminação recreativa, com a pena aumentada de 2 a 5 anos. Aí vamos lá, aí onde eu coloco bem aqui, quando eu falei. Teve um outro caso recente, para citar e explicar isso bem aqui, do público. Teve um caso de um pseudo-humorista por aí chamado Léo Lins. Vocês já viram falar desse cara? Já ouviram? Ele faz uma coisa chamada de stand-up. O stand-up é um show com monólogo. A pessoa está ali, está contando história, contando piada. A ideia é essa. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é irrestrita. A questão é que lá, a ideia quando veio dos Estados Unidos para cá, é que pode dizer o que quiser. Só que para lá, vocês já viram que nos Estados Unidos até a turma da Ku Klux Klan pode andar lá no meio do povo dizendo que faz apologia ao nazismo. Abertamente, ativistas lá podem dizer que mulher não tem que trabalhar, mulher não tem que estudar, tem que trabalhar e cuidar da casa. Olha o tanto de mulheres aqui, teve um ativista aí que morreu recentemente, ele que tanto defendia bala, o Kirk, e aí, não sei se engasgou, né, se envenenou nas próprias palavras, um defensor do armamento, né, foi lá assassinado lá, ainda não se sabe os motivos, ainda estão lá investigando, mas era defensor do armamento, falava mal das mulheres, falava mal de negros, abertamente, um ativista de extrema direita. E lá pode dizer o que quiser, aqui não pode. Aqui a liberdade de expressão está restrita ao quê? A nossa Constituição e as nossas leis. Se lá pode dizer o que quer, aqui não pode dizer o que quer, não. Aqui há uma lei, inclusive recente, para punir isso aqui. Falando de discriminando que pessoas com nanismo estão se arrastando, que aquele anão vai se estourar. Falando de pessoas surdas, imitando, fazendo gestos ofensivos a pessoas surdas, né? Fazendo tanta chacota com um menino com deficiência intelectual, culpando a mãe, tirando onda. Aí alguns podem até dizer: ah, mas tinha pessoas com deficiência no show dele. Sim. Eu tive o cuidado, antes mesmo de eu ser condenado, de assistir. Eu participo da Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação das Pessoas Autistas. E aí, alguns assistiram lá ao depoimento do Léo Lins. Um depoimento altamente contraditório, lá no interrogatório dele, quando ele foi denunciado pelo MP de São Paulo. E aí, ele dizia que tinha pessoas com deficiência, que era um humorista que tinha mais pessoas com deficiência nos shows. E aí, quando acabava, ele esquecia que o show dele foi colocado lá no YouTube, um show perturbador, que já na lei atual já dá uma pena maior. Por isso que ele foi condenado a 8 anos de prisão e está recorrendo também. E o povo por aí dizendo que é só liberdade de expressão. Que esse povo aí que fala de racismo, de capacitismo, gosta muito de mimimi. Né? Já me falaram pessoalmente, disseram: vocês gostam de estar denunciando isso aí, vocês gostam de estar falando desses preconceitos, disso, daquilo, vocês só têm a boca para isso. Eu digo:
Se eu não tiver como ativista, quem é que vai ter? Quem é que vai ter? Então a gente está para denunciar isso aí. Nós estamos alertando o que está acontecendo. E assim, como o colega fez lá, o Maritaivana ali, falou ali do estudo dele, e observando também várias situações, né? Eu estou colocando isso aí também dentro dos textos para ajudar também dentro dessa educação de direitos humanos, nessa educação antirracista e anticapacitista. Daí, para poder terminar, eu fiz aí algumas considerações. Será que tentam normalizar o preconceito como opinião? Tentam, porque diz que as próprias minorias estão lá. Mas aquelas minorias que estão lá aplaudindo essas pessoas, elas dizem que não estão atacando, são atacadas, que não estão ofendidas. Mas há outras pessoas que assistiram e se sentiram ofendidas, aqueles que não estavam lá. Ali seria a minoria da minoria. A minoria da minoria, aqueles que estão lá. Porque a lei engloba as minorias, os grupos minoritários. E aqueles, poucas pessoas, com nanismo, com baixa visão, com prótese, autista também, que estava lá no show, lá do Léo Lins, também não entendia, naturalizar essa opressão. E aí vale a pena a gente estar dizendo que isso não se pode naturalizar, porque essas pessoas vêm à tona dizendo que nem queria falar nada, mas os próprios estavam lá aplaudindo e tal, de poucas pessoas, não a maioria da comunidade das pessoas com deficiência, não estavam lá aplaudindo, não, estavam condenando aquelas ações do Léo Lins e de tantos outros casos de capacitismo. Aí a gente tenta legitimar o risco violento, aí eu entendo que muitas vezes sim. E aí o Estado falha, a sociedade falha também. Por quê? Porque a gente não vai à tona denunciar, né, e condenar, né, conscientizar também. Então a gente não pode legitimar, naturalizar isso aí. Aí o que é preciso, que eu acho? Educação de direitos humanos. Cada vez mais, falar aqui de formação de professores, o tempo todo de educação inclusiva e tal, precisa. Mas também precisa educação de direitos humanos. Até para ter a educação inclusiva bem mais forte lá na escola. Tendo assim. Aí, congressos, seminários, vezes, simpósios, como aqui o Setembro Verde do IFMA, ajudam muito, está colaborando em entender essas situações, em fazer a denúncia dessas situações. Que aqui muitos vão sair daqui e já vão entender lá fora que precisa denunciar, precisa buscar os meios legais. A gente não pode aceitar isso aí. A gente precisa conscientizar e sensibilizar ao mesmo tempo. Então, a minha fala é basicamente essa. Fiz de uma forma bem mais rápida, que já está encerrando. Tinha alguns vídeos, eu posso... Então, vocês todos estão no grupo do Setembro Verde? Um que a Dalva me adicionou? Não estão? Eu posso depois compartilhar lá no grupo os vídeos que eu separei, tá bom? E também eu vou, lá no grupo, eu vou convidá-los a participarem de forma remota do congresso, do segundo congresso Marneu Diversidade, que vai acontecer em João Pessoa, na Paraíba. Ele é coordenado pela professora Luciane Magalhães, que ela é mestre em educação inclusiva. Ela é também uma adulta autista e TDAH, com 3 filhos, todos autistas. E 80% dos palestrantes desse congresso são neurodivergentes. Né? Já é o 2º ano, ela vai realizar lá na Paraíba. Ela é companheira de luta da Abraça e me convidou para estar lá. No ano passado eu não pude, mas este ano eu me organizei para poder estar lá. E aí, quem não vai poder participar presencialmente, vai poder acompanhar de forma remota e com direito à certificação também. Aí eu vou divulgar esse evento, que é muito interessante, que até a médica Elisângela Leite, que é um dos grandes nomes do estudo do autismo no Brasil, e ela é autista, ela vai estar lá no congresso também. A Fernanda Fialho, que é também é um dos exemplos de sobrevivente de crises
psiquiátricas, de internações, de várias tentativas de suicídio, vai estar lá também. Um dos grandes exemplos da luta também autista vai estar lá. Mas não só de autista, é um congresso neurodivergente, por isso que é mais neurodiversidade. Eu vou estar divulgando, convidando vocês a participarem, tá certo? E aqui eu agradeço o convite do IFPA ter dado esse tempo, para poder vir aqui fazer esse enfrentamento como ativista, como pesquisador, tá certo? E no próximo ano colaborando com obras que vão estar relacionadas a essas temáticas aqui. Já estou praticamente pronto. No próximo ano eu vou estar lançando. Tá certo? Muito obrigado.